pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Sudoeste no Ar. Olha só, hoje temos um episódio maravilhoso com o Dr. Lucas Nunes, que atua no direito público e eleitoral há 12 anos. Seja bem-vindo, Lucas. Olá, Duda. Olá, espectadores do Portal Sudoeste, do podcast Sudoeste no Ar. É um prazer estar aqui com vocês hoje para bater esse papo sobre o direito eleitoral, sobre o direito público. Nós que agradecemos. Lucas, quem é você? Olha, o título mais importante de Lucas hoje é que Lucas é o pai de Ana, minha filha é de 1 ano e 3 meses. Mas Lucas Nunes é advogado há 12 anos, egresso do curso de Direito da UESB, especialista em Direito Público e em Direito Constitucional, pós-graduado em Direito Público e Direito Constitucional, especialista em Direito Eleitoral, e que durante esses 12 anos tem como sacerdócio a atividade voltada ao direito público e ao direito eleitoral. Maravilha. E o que te fez ingressar na área do direito? Olha, Duda, verdadeiramente eu nunca pensei em fazer outra coisa, né? Eu sempre vi no direito e na atividade política a única forma de transformação social. Verdadeiramente eu não tenho habilidade nenhuma para ciências naturais, não tinha grande dificuldade com os números não, mas a minha afeição efetivamente era para ciências humanas e dentro das ciências humanas realmente eu não tenho dúvidas de que a transformação social se dá através do direito, é a ciência que é necessariamente e essencialmente humana. Gera um impacto, né? Como você percebe o papel do direito público na sociedade contemporânea e quais são os principais obstáculos enfrentados nessa área? Olha, a importância do direito público ela é muito grande, porque é a regulação da atividade administrativa, é a normatização dos atos públicos que garante que quem está no poder não vai exercer o poder de maneira absoluta e de que o cidadão vai ter os seus direitos mínimos observados. Então, por isso, a necessidade do direito público para que o cidadão tenha as suas garantias e para que o governante também tenha limites. E quais são os principais obstáculos? Eu acho que o principal obstáculo se dá tanto na tentativa de alguns administradores exceder os seus limites, quanto atualmente a gente tem, enquanto agente público, a interferência excessiva do Poder Judiciário. Né? O ativismo judicial, né? O Judiciário ultrapassando os seus limites e em alguns momentos e de algumas maneiras até inviabilizando a administração. E qual é a relevância do direito eleitoral para a sustentação da democracia em um país? Olha, o direito eleitoral é que normatiza o funcionamento das eleições. O direito eleitoral diz quais são as regras das eleições. É o direito eleitoral que estabelece quais são as regras do funcionamento dos partidos. É o direito eleitoral que diz quem pode votar, quem é obrigado a votar, quem pode ser votado, quem não pode ser votado. Então, o direito eleitoral ele é essencial à democracia, né? A ausência do direito eleitoral, ela só serve ao Estado autoritário, ao Estado totalitário. Né? A única possibilidade que um cidadão tem de se candidatar e de ser eleito de maneira isonômica é se existirem regras pré-definidas e se existirem regras justas. Com certeza. Quais foram as mudanças mais significativas na legislação eleitoral que afetaram as eleições deste ano e como essas alterações impactam o cenário político e jurídico? Olha, as mudanças eleitorais, elas ocorrem tanto
por iniciativa legislativa, quanto pelas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Né? No ano anterior às eleições, o TRE estabelece as regulamentações, e para o ano de 2024, a gente tem, na primeira vez que vão ser aplicadas as federações em âmbito municipal, né? A gente já teve em 2022, nas eleições estaduais e federais, a existência das federações, mas em âmbito municipal é a primeira vez que isso ocorre. A gente tem a mudança da forma de calcular a quantidade de candidatos a vereador por partido. Né? Isso também é muito importante. A gente tem a última resolução do TSE relacionada à inteligência artificial e relacionada à disseminação de fake news, né? Que também trouxe algumas novidades bem sérias, né? Que as pessoas tinham a impressão de que a internet era uma terra sem lei, que as pessoas eram inalcançáveis pela internet, que na internet você poderia fazer tudo, que não teria nenhum tipo de punição e que ninguém identificaria que era você. E a realidade atual não é essa. Estão ali escondidas atrás de uma tela. Justamente, escondida atrás de uma tela, escondida atrás de um perfil falso. E a gente sabe que hoje, muito facilmente, o IP é identificado, a localização é identificada. Né? Só que, até então, a gente tinha a possibilidade de responsabilizar quem fez e quem disseminou essa fake news em rede social. Tem isso também. Não... eu só compartilhei. Sim, mas você também tem responsabilidade com aquilo que você compartilhou, né? Em um município aqui muito próximo, nas eleições passadas, a gente teve a esposa de um vereador que foi identificada disseminando fake news em rede social, a irmã de uma outra vereadora que foi identificada disseminando fake news em rede social, um parente muito próximo de um candidato a prefeito que também foi identificado, mas as regras até então é que essas pessoas eram responsabilizadas. Essas pessoas foram punidas, tiveram imposição de multa, o dever de se retratar, mas a resolução do TSE estabelece a possibilidade de cassação do registro de candidatura. Ou seja, se as regras que existem hoje, que o TSE estabeleceu para as eleições de 2024, fossem aplicadas em 2020, por exemplo, o próprio candidato a prefeito poderia ter o seu registro de candidatura cassado. Veja que não era só aquelas pessoas, porque é muito fácil você demonstrar de que são pessoas muito próximas ao núcleo político. Né? A esposa de um vereador, é a irmã de uma vereadora, é o parente próximo do candidato a prefeito. Não são pessoas totalmente leigas. Justamente, e não são pessoas que estão alheias ao movimento eleitoral. São pessoas que estão vinculadas umbilicalmente ao processo eleitoral. Que né? agrava mais ainda. Justamente. E eu acho que esse avanço do TSE é muito salutar. Por quê? Porque a gente eu não tenho nem conhecimento de que Duda publicou aquilo. Né? Eu não tenho conhecimento. Não. Eu tenho conhecimento, são pessoas próximas ao núcleo da campanha e eu me beneficiei muito disso. Com certeza. Né? Então, essa possibilidade é uma possibilidade nova, né, da última resolução do TSE, e eu acho que as pessoas que abusam da fake news, as pessoas que estão intencionando de utilizar do deepfake, né, que foi uma realidade muito marcante na campanha presidencial da Argentina, né, que a gente precisa reconhecer também que esse submundo avançou muito. Nossa, foi um crescimento. Eu vejo a imagem de Duda, eu vejo os lábios de Duda se movimentando, eu vejo a voz de Duda e não é Duda. Né? Então eu consigo transmitir para uma parte grande do eleitorado mensagens que Duda nunca falou, e certamente quem se utilizar disso nas eleições de 2024 terá o registro de candidatura cassado. Nossa, eu fico impressionada com isso. Quais dessas mudanças legislativas recentes tiveram maior impacto significativo no direito eleitoral?
Olha, eu acho que a questão do quantitativo de candidatos a vereador, que a gente tinha a possibilidade, quando ainda tinha a coligação de o dobro do número de vereadores que existe no município, cada coligação poderia lançar como candidatos a vereador. Depois, quando eram os partidos individualizados, 150%. Hoje, 100% mais um. Por exemplo, município que tem 11 vereadores. O partido, ele pode lançar 12 candidatos, 100% mais um. Então, a quantidade de candidatos que cada partido lança agora é menor. Né? E uma outra coisa, quando existiam as coligações, esse quantitativo era diferenciado. Era o dobro do número de vereadores. Hoje, a federação, que é efetivamente uma coligação permanente, porque antes as coligações elas existiam apenas no momento das eleições. Passadas as eleições, a coligação era desfeita e cada partido vivia individualmente. Hoje não. Hoje as coligações foram extintas, elas só existem para eleições majoritárias, para os cargos de prefeito, presidente, governador, mas para proporcional não existe coligação. Né? Mas pode existir o quê? A federação, que é a junção permanente desses partidos. Então não dá mais para separar. Justamente, esses partidos vão viver juntos durante os 4 anos. Não é só uma junção para a eleição. É uma junção. Não é uma junção só para a eleição. Só que essa federação, ela só pode lançar o mesmo quantitativo de candidatos que um partido individualizado. Juntaram-se os partidos, mas juntou 2 partidos. Eles vão lançar o dobro de candidatos? Não. Não, vai ser os 12. Vão ser os 12. Juntou 3 partidos na federação. 12 também. Não tem um acréscimo. Não tem acréscimo. Por exemplo, 3, aí não coloca 36. Justamente. Entendi. E é um outro ponto que eu acho muito importante dos partidos, dos candidatos se organizarem também em relação à contabilidade. Sim. Por quê? Porque a gente tem a reserva de vagas por gênero, né? Nenhum gênero pode ter menos do que 30% das vagas. As vagas são reservadas, mas os recursos também precisam ser destinados. Então, aquela destinação apenas a um candidato, apenas aos candidatos detentores... Aquele nome mais forte. Aquele nome mais forte, os detentores de mandato. Isso é algo que precisa ser observado também, não. 30% do recurso também é preciso ser destinado ao gênero. E, além disso, a gente vai ter para essas eleições também a destinação de recurso racial. Explica-me. Ou seja, a gente precisa destinar uma parte do recurso a negros e pardos. A gente teve uma polêmica na última eleição de governador que Joãozinho se declarou pardo para receber o recurso das cotas, que efetivamente, naquele caso em si, não se enquadrava. Nem o candidato recebeu nada a mais por aquilo, né? Como se ele não se declarasse, não haveria nenhum tipo de diferença. Mas, nessa eleição proporcional, é preciso se atentar a isso. Porque tem algumas pessoas... Justamente. Que é algo que claramente fica no seu rosto. Justamente. Não tem como eu falar... Então, assim, a destinação de recurso em relação à raça, em relação ao gênero, eu digo sempre que a atividade de publicidade, marketing, propaganda, de contabilidade e jurídica precisa estar bem alinhada nesses pontos, porque também a gente vivenciou durante algum tempo, e a gente viu nos últimos 4 anos, alguns candidatos a vereadores perderem o seu mandato por a questão da fraude à cota de gênero. Né? Eu preciso ter 30% do gênero. E aí eu coloco lá 3 mulheres. Mas aí dessas 3 mulheres candidatas, 2 não tiveram nenhum voto. Nem elas mesmas votaram. Elas não fizeram um santinho. Mas algumas, inclusive, publicaram em suas redes sociais propaganda de outro candidato. Né?
Então, ficava evidenciado a fraude à cota de gênero, e a consequência da fraude à cota de gênero é a queda de todo o DRAP da campanha, ou seja, caem todos. Cai todos. E aí existe a perda do mandato. Só que essa fraude, que antes era só em relação aos votos, certamente vai ser mais apurada, mais fiscalizada também a destinação dos recursos. Sim. Né? Também Com a destinação certeza. dos recursos. E não só na questão de gênero, mas também na questão racial. Excelente. Ficamos aqui com o primeiro bloco. Espere aí que eu já volto. Olá pessoal do Sudoeste no Ar que está acompanhando esse belíssimo podcast. Tem um recadinho para você. Sua internet está travando? Está com problema na sua conexão? Venha para Lanies Telecom. Te espero aqui amanhã na loja para fazer o seu plano de até 1 GB de velocidade. São os melhores técnicos, pessoal capacitado, atendimento priorizado, tudo isso para você. Venha para Lanies Telecom. Sua conexão, nossa maior paixão. A Rocha Descontão Center Móveis. E para arrochar os preços, aqui divide em 10 e a entrega e montagem é rápida e grátis. Cama box de casal só 10 de R$ 69,90. Rack mais painel 10 de R$ 49,90. Air fryer 3,5 litros só 10 de R$ 19,90. Bebedouro só 10 de R$ 35,90. Na dança do preço baixo, o passinho é para Center Móveis. Novidade em Poções. Chegou o Vila Divina Loteamento. Um empreendimento que conta com completa infraestrutura: água, energia, esgoto, pavimentação, drenagem e paisagismo. Venha conhecer o loteamento com a melhor localização de Poções. Central de Vendas, Avenida Vitória da Conquista, próximo ao centro de Poções. Vila Divina Loteamento, qualidade ISA. Voltamos com o segundo bloco com oferecimento Vila Divina Loteamento. Prorrogou, olha só, a primeira parcela é grátis. Lucas, quais os aspectos legais são prioritários ao oferecer assessoria jurídica aos municípios? Duda, eu digo sempre que direito é bom senso. Né? Se você utilizar o bom senso, em pelo menos 90% das vezes você vai acertar. Sim. Né? Mas a gente precisa evoluir, também não pode ficar só no bom senso. Direito é legalidade. Né? Você fazer o que a lei lhe permite. Esse é o primeiro princípio da administração pública. Você se pautar pela legalidade. O segundo princípio que você deve observar é a impessoalidade. É você tratar a todos sem distinção, sem privilégios pessoais e sem perseguições pessoais. Maravilha. Né? O terceiro princípio é a moralidade. É você fazer o que é ético. Né? O quarto princípio é a publicidade. Se o que eu vou fazer eu preciso esconder, então você não deve fazer. Eu não devo fazer nada que não possa ser público. Sim. Né? E o quarto princípio é o da eficiência. É você dizer que o ato que você vai praticar vai trazer melhoria para a sociedade. Se isso vai trazer melhoria para a administração, se isso vai trazer melhoria para a sociedade. Então, você observando, primeiro, o bom senso e, segundo, esses 5 princípios, muito dificilmente você vai errar. Depois disso, basta você buscar quais são as formas que os atos administrativos exigem e se adequar a eles. Né? Então, se eu observar isso
E se eu me mantenho atualizado nas formas, nos prazos, você tem absoluta tranquilidade, né? Agora, se você tentar sair dessas linhas, fatalmente você vai errar e as consequências disso são cada vez mais severas. Cada vez que você errar e você tentar consertar esse erro, a possibilidade de você errar ainda mais, De novo, né, de novo, aumenta. de novo. Então eu digo isso. Se você buscar seguir a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, não tem dificuldade não. E principalmente a legalidade e a publicidade. Como eu disse a você, se o que você faz você precisa esconder, é porque está errado. Isso é para todas Né? as áreas Para todas da as vida. áreas. Para todas as áreas. Ó, quais desafios legais predominam na gestão pública e eleitoral nos municípios dessa região? Olha, na gestão pública, eu acho que o principal problema, não só nessa região, mas nessa região principalmente, são as campanhas que se pautam nas promessas de emprego. Porque existem duas possibilidades. Ou você vai cumprir as suas promessas de emprego e quebrar o município, Sim. ou você vai descumprir as suas promessas de emprego. Por quê? Porque a prefeitura, ela existe para prestar serviços à população. A administração municipal é para prestar serviço. É para uma educação de qualidade, é para uma saúde de qualidade, é para infraestrutura. A administração não existe para dar emprego. Que eu acho que é uma Né? das ilusões que foram empregadas nas pessoas, é que precisa gerar emprego, né? Justamente. É sempre assim, essa é sempre a promessa. Mas tem que dar meios para que esse emprego venha. Como é que vai vir esse emprego? Não vai vir assim do nada. Precisa ter uma estrutura. E como Com que vai certeza. vir essa estrutura? Com certeza. E nesse sentido, você organizando a cidade, você atraindo investimentos Sim. para a cidade, você gera muito mais emprego. Tem algo interessante que um técnico do Senar me disse há algum tempo. Ele falou, todas as cidades da Bahia têm indústria. Eu falei, que loucura é essa? De onde você tirou isso? A maior parte das cidades não tem indústria. Ele falou, o campo é uma indústria. Sim. Então, se você dá condições do homem do campo produzir, a capacidade de geração de emprego Nossa! é monstruosa. Uma pessoa com um pedacinho de terra, ela tendo uma capacidade ali, ela coloca 10 pessoas, Justamente. 20 Né? pessoas. E gera, inclusive, muito mais emprego do que muitas indústrias. Sim. E geram empregos e qualidade de vida muito melhor do que o emprego de um salário mínimo na Quem prefeitura. quer comer uma hortaliça fresquinha? Né? E o que acontece? Quando eu pauto a minha campanha na promessa de emprego, como eu disse a você, se eu for cumprir, eu vou quebrar a prefeitura, porque existem os limites legais de despesa de Eu vou gasto ter com o que tirar pessoal. de outra coisa. Justamente. Existem os limites legais de gasto de despesa com o pessoal. Né? A partir de, se eu gasto 51,3% da receita corrente líquida do município com o pessoal, eu já atingi o limite prudencial. Olha. Se eu ultrapassar os 54%, eu já superei o teto. Caramba. E a partir disso, tem uma série de sanções que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece ao município. Então né? não é só simples. Não é simplesmente empregar. Fora que, se eu cumpro isso e coloco todo mundo para trabalhar na prefeitura, a população já conhece o resultado disso. É atraso de salário, né? As pessoas vão lá vão trabalhar 3 meses, não vão receber, daqui a pouco demissão em massa. Eu acho que esse é o ponto da gestão pública que mais dificulta a região. Né? Os municípios que quebram, que convivem com atraso de salário em virtude do inchaço da folha de pagamento. Fora que todos nós sabemos que a regra de ingresso no serviço público é através de concurso público. Né?
E aqui, A regra é o concurso geralmente público. é por simpatias. Sangue. Os casos de provimento de cargo em comissão, eles são bem restritos. E ainda quando é possível um contrato temporário, é necessário um processo seletivo prévio. Mas Você quando, está apto para isso? justamente, quando eu fujo dessas regras e eu prometo o mesmo cargo para 10 pessoas, que a gente sabe que é a realidade de alguns candidatos, que é a realidade de alguns municípios, eu levo à bancarrota do município. E como você avalia a eficácia e a representatividade do sistema eleitoral atual desse país? A gente não tem o sistema representativo que a gente precisa. Não. Com muita dificuldade, as pessoas vão se lembrar em quem votou para deputado estadual e para deputado federal nas últimas eleições. Então, isso é um traço de que, se eu não sei nem em quem eu votei, eu não estou Muita gente não lembra. não estou sendo bem representado. A gente vê que a quantidade de representantes regionais é muito pequena. Quem é o deputado estadual ou federal que tem relação próxima com a comunidade? São pouquíssimos, né? A maior parte as pessoas vêm de 4 em 4 anos. Quando a gente vem para a realidade do município, isso é um pouco melhor, né? Porque as pessoas têm um convívio direto com o vereador. Tem. Mas eu acho que a grande parte da população ainda não tem a ciência real de qual é o papel do vereador. Não. E muitos vereadores também não têm a ciência de qual é o seu papel. Então, eu acho que é essencial, nesse sentido, uma educação melhor. Eu ouso dizer que alguns prefeitos não sabem o que eles estão fazendo também. Sim, A gente sim. não sabe muitas vezes, se você perguntar para uma pessoa na rua, o que você espera do seu vereador, do seu prefeito, do seu governador? Não sabe, nem do presidente sabe. E seriam coisas que deveriam ser ensinadas nas suas próprias escolas. Ali, ó, começou já a estudar ali na escola, vai já introduzindo esse conhecimento sobre política. E a gente percebe que muitas pessoas chegam nos seus 50, 60 anos e não sabem. É o que você falou, é o conhecimento sobre política, é a cidadania. As pessoas, por mais que estejam desiludidas, elas precisam se interessar por política. Porque quem não gosta de política é governado por quem gosta. Com certeza. É o famoso cabresto. Né? Quem não gosta é governado por quem gosta. Quem não conhece é governado por quem conhece. Então, Conhecimento é poder. justamente. E se eu tenho conhecimento, eu tenho autonomia. Sim. Então não vai ser qualquer um que vai me dobrar. Eu faço as minhas escolhas de maneira mais consciente. Sim, eu com faço certeza. as minhas Posso até escolhas. errar. Posso até errar. Posso me arrepender. Mas eu faço as minhas escolhas de maneira mais livre e consciente e eu consigo cobrar aos meus eleitos. Que é a nossa função, Com né? certeza. Como cidadãos, é cobrar quem está lá. Com certeza. Qual é a sua percepção sobre o uso das redes sociais e da tecnologia em campanhas eleitorais e quais são os desafios legais associados a essa prática? Duda, eu não tenho dúvidas nenhuma de que as eleições serão definidas nas redes sociais. Eu não tenho dúvida nenhuma. Olha, as pessoas iam para os comícios Para ter essa proximidade. para ter a proximidade. Segundo, as pessoas iam para o comício porque muita gente não tinha televisão. Era diversão. Quando tinha televisão, funcionava 1 ou 2 canais. Hoje todo mundo tem tem o mundo na palma da mão. Fácil acesso. Né? Todo mundo tem o mundo na palma da mão. Então, você despertar o interesse para as pessoas irem para os eventos presenciais é muito difícil. Pra que se eu vou ver uma Muito live? difícil. Por que eu vou ver um stories? E você tem acesso àquilo na hora que você quiser. Porque, o comício era dia tal, horário tal. Se eu pudesse ir e se eu quisesse ir, eu iria. Mas eu poderia estar impossibilitado naquele dia ou naquele momento. Eu não tinha amanhã para ver. Eu não posso ver amanhã de manhã. Não. Né? E na rede social, não. Eu vou ver a hora que eu quiser. Sim, verdade. Fácil. Nossa, é um clique. É só arrastar. E as tecnologias que existem,
elas tornam muito mais atrativo. Você tava ali num comício com um mundo de gente, o povo gritando, você nem ouvia o que a pessoa estava falando. Sim. Né? Os candidatos a vereadores tinha aqueles que falavam logo no início, quando não tinha ninguém ainda, e tinha aqueles que falavam no final, quando já tinha terminado. Sim. Hoje não. Hoje tá todo mundo na mesma condição. E é fácil também hoje criar uma narrativa, né? Lá no ao vivo era aquele jeito, se falou errado, Sim. falou. Não tinha como voltar atrás. E agora tem a forma de editar, fazer uma narrativa, e eles precisam prestar atenção nisso também, né? Com certeza. Aí eu volto a dizer que a questão jurídica, contábil e o marketing, a publicidade precisa estar muito afinado. Porque existem algumas truncagens que não são permitidas. Né? E eu acho que o principal desafio das eleições de 2024, de fato, é a inteligência artificial, é a deepfake, é a utilização de fake news. Né? Porque, infelizmente, algumas candidaturas se pautam exclusivamente em destruir o adversário. Eu acho que se você só se preocupa em destruir o adversário é porque você tem muito pouco a apresentar. Eu penso exatamente isso. Se eu preciso atacar o outro é porque eu não estou seguro das minhas próprias habilidades, do meu conhecimento. Então, por que não vou falar sobre mim, sobre as minhas ideias? Se eu ficar sempre atacando, é o quê? Um ringue? Não. Mas, infelizmente, isso é uma realidade. Infelizmente, isso é uma realidade. É uma realidade da região. Infelizmente, também o pessoal compra. Algumas também, né? candidaturas que se pautam exclusivamente, Duda não pode ser candidata, Duda não pode ser candidata. Aí passa 3 meses dizendo que Duda não pode ser candidata. Olha Hoje, só. com a deepfake, com as fake news, você consegue passar essa imagem até com certa veracidade. Como eu disse pra você, hoje, sua mãe, alguém pode te ligar do número de sua mãe, com a imagem de sua mãe, com a voz de sua mãe e não ser sua mãe. Pode. E eu acho que o principal desafio para as eleições de 2024 é lidar com isso, lidar com a deepfake e com a fake news. Terminamos o segundo bloco. Aguardem aí que a gente já volta. Olá pessoal do Sudoeste no Ar que está acompanhando esse belíssimo podcast. Tem um recadinho para você. Sua internet está travando? Está com problema na sua conexão? Venha para Lanies Telecom. Te espero aqui amanhã na loja para fazer o seu plano de até 1 GB de velocidade. São os melhores técnicos, pessoal capacitado, atendimento priorizado, tudo isso para você. Venha para Lanies Telecom. Sua conexão, nossa maior paixão. A Rocha Descontão Center Móveis. E pra arrochar os preços, aqui divide em 10 e a entrega e montagem é rápida e grátis. Cama box de casal só 10 de R$ 69,90. Rack mais painel 10 de R$ 49,90. Air fryer 3,5 litros só 10 de R$ 19,90. Bebedouro só 10 de R$ 35,90. Na dança do preço baixo, o passinho é pra Center Móveis. Novidade em Poções. Chegou o Vila Divina Loteamento. Um empreendimento que conta com completa infraestrutura: água, energia, esgoto, pavimentação, drenagem e paisagismo. Venha conhecer o loteamento com a melhor localização de Poções. Central de Vendas, Avenida Vitória da Conquista, próximo ao centro de Poções. Vila Divina Loteamento, qualidade ISA. Voltamos com o terceiro e último bloco, com oferecimento Lanies, com planos a partir de R$ 59,90. Sua conexão, nossa maior paixão. Lucas, e o uso da inteligência artificial, hein?
Duda, a inteligência artificial é uma realidade, é um instrumento, né? É um instrumento que pode ser utilizado. Eu entendo, inclusive, que deve ser utilizado, mas a faca também é um instrumento. É um instrumento que é utilizado, que pode ser utilizado, mas que pode matar. Né? Então, a inteligência artificial deve obedecer limites. Sim. Eu posso utilizar a inteligência artificial para descrever e evidenciar as qualidades de Duda. Eu não posso utilizar a inteligência artificial para trazer qualidades ou defeitos Nos quais Duda não tem. nos quais Duda não tem. Entendi. Né? Então, O bom senso, né? Como justamente, você bem disse. como eu disse, o bom senso. A inteligência artificial é um instrumento. Sim. A forma que você vai utilizar Sou eu que esse controlo. instrumento é você que controla. E, como eu disse, o candidato, ele pode utilizar de todas as formas para descrever as suas qualidades, dizer quem é ele, quais são as propostas dele, quais são as opiniões dele. Né? Então, eu posso utilizar a inteligência artificial para fazer um apanhado disso, ou de inúmeras formas de transmitir isso. Agora, eu não posso utilizar isso para transformar Duda em uma pessoa que ela não é. E, principalmente, para transformar o opositor de Duda em quem ele não é. A gente viu nas eleições da Argentina utilizado principalmente no ataque ao adversário. Né? A gente viu principalmente nessa questão do ataque ao adversário. E o uso de paródias? Olha, a paródia, ela é uma música, né? É um produto intelectual, e como produto intelectual é necessário a autorização do autor. Né? Mas é absolutamente possível, sim. Então, É absolutamente possível. tendo ali a autorização, pode Sim, fazer. sim. Respeitando, isso na verdade é o respeito ao direito autoral. Né? Sim, com certeza. E quais são os casos jurídicos recentes mais prominentes do campo do direito eleitoral? Olha, a gente tem enfrentado as decisões relacionadas ao abuso de poder econômico, né? São os gastos de pré-campanha, porque a gente tem os limites legais das despesas de campanha. Um caso mais famoso, ultimamente, foi o caso do hoje senador Sérgio Moro, né? Em que se questionava o abuso de poder político, dizendo que a despesa de pré-campanha extrapolava em muitos limites. Cada município tem um teto de gasto. Na campanha de prefeito, tem um teto de gasto na campanha de vereador, como nas campanhas estaduais tinha teto de gasto também para deputado, para governador, para senador. Isso também, por isso que eu digo que precisa estar muito alinhado, volto a dizer, o jurídico, o contábil e o marketing e a publicidade. E aliado a essa questão, a gente volta na questão dos percentuais de recursos, tanto de gênero quanto racial. E a questão da fraude à cota de gênero. Mas as consequências das últimas eleições, a quantidade de candidatos que perderam seu mandato por fraude à cota de gênero, eu acho muito pouco provável que a gente venha repetir isso. Aquela candidata a vereadora que não teve nenhum voto, que só teve um voto. Ou que Duda era candidata a vereador e o marido de Duda também era candidato a vereador e Duda não teve nenhum voto. Que estranho. Eu acho muito pouco provável que essas coisas se repitam, mas eu acho que o mais provável vai ser a questão dos recursos, a questão onde tem propaganda eleitoral televisionada e no rádio, né? Porque o tempo de exposição em rádio e em televisão também precisa guardar essa proporcionalidade do gênero. Olha só. Também precisa guardar a proporcionalidade do gênero. Detalhes que precisam então, assim, ser atentos. Esses pontos que não eram obrigatórios, eles passam a ser. E onde houver isso,
essa necessidade de fiscalização e de atenção é ainda maior. Então, a propaganda eleitoral sempre é margem de questionamento, né? As propagandas em período de pré-campanha né, são muito questionáveis, né? E a bola da vez certamente será inteligência artificial e deepfake. Lucas, nós aqui do podcast temos o bate-pronto, mas com você eu vou mudar um pouquinho, tá bom? Vai ser pode ou não pode, tá certo? Certo. Olha, apresentação de artistas, pode ou não pode? Duda, a gente tem uma novidade muito grande. Primeiro, bate pronto, então pode. Pode. Não pode showmício, né? Já tem um tempo bom que não pode showmício, mas a resolução do TSE trouxe uma inovação muito grande para essas eleições. A possibilidade de eu utilizar a apresentação de artista para captação de recursos. Eu posso promover um evento pago para captar recursos para a campanha com a apresentação de artista. É uma novidade bastante interessante para as eleições de 2024. Vaquinha online, pode ou não pode? Pode. A partir do dia 15 de maio, a gente já pode as vaquinhas online para captação de recursos. É interessante porque já é 15 de maio, ou seja, eu posso captar já na pré-campanha. Eu não posso utilizar esse recurso ainda. Eu capto o recurso a partir de 15 de maio, vai para essa conta da vaquinha online. A partir do momento que eu registrar minha candidatura, aí a vaquinha online deposita o dinheiro na conta de campanha. Jingle, pode ou não pode? Jingle pode. O jingle pode, mas os limites do jingle são os limites da pré-campanha. O jingle pode dizer quem é Duda, quais são as qualidades de Duda, quais são os projetos de Duda. O jingle não pode pedir voto. Pedir voto só depois do registro de candidatura. E adesivos? Os adesivos podem. É possível o adesivo. O adesivo também não pode pedir voto. Não pode ter um número. Eu sugiro que não tenha o número. E a gente volta na questão do adesivo, na questão contábil e legal. Como é que a gente vai prestar contas disso? Precisam prestar atenção nesses detalhes. Lucas, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer recebê-lo. Foi extremamente esclarecedor, aprendi muito e fica à vontade para fazer suas considerações finais. Eu que agradeço, Duda, agradeço o Portal do Sudoeste, ao podcast Sudoeste no Ar. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, bater esse papo, trazer feliz. esses esclarecimentos e me colocar à disposição de vocês com sempre certeza, que julgarem a gente vai necessário. te acionar, com certeza. Este foi o podcast Sudoeste no Ar, direto aqui da Agência 7. Voltamos na próxima quinta-feira, às 19 horas. Até mais! Olá, pessoal do Sudoeste no Ar que está acompanhando esse belíssimo podcast. Tem um recadinho para você. Sua internet está travando? Está com problema na sua conexão? Venha para Lanies Telecom. Te espero aqui amanhã na loja para fazer o seu plano de até 1 GB de velocidade. São os melhores técnicos, pessoal capacitado, atendimento priorizado, tudo isso para você. Venha para Lanies Telecom. Sua conexão, nossa maior paixão. A Rocha Descontão Center Móveis. E pra arrochar os preços, aqui divide em 10 e a entrega e montagem é rápida e grátis. Cama box de casal só 10 de R$ 69,90. Rack mais painel 10 de R$ 49,90. Air fryer 3,5 litros só 10 de R$ 19,90. Bebedouro só 10 de R$ 35,90. Na dança do preço baixo, o passinho é pra Center Móveis. Novidade em Poções. Chegou o Vila Divina Loteamento. Um empreendimento que conta com completa infraestrutura: água, energia, esgoto, pavimentação, drenagem e paisagismo. Venha conhecer o loteamento com a melhor localização de Poções. Central de Vendas, Avenida Vitória da Conquista, próximo ao centro de Poções.
Vila Divina Loteamento, qualidade ISA.